Alô, alô, buenas noches. Olá lá, que é isso? Pois é, meu, é AMD, infelizmente. Bem, a gente vai falar sobre relações lineares. Cadê? A gente não vai falar tanto disso porque a gente vai focar mais em outra parte. Tipo, relações lineares é basicamente só saber que existe. Tipo, se a gente não precisa ser só um par. Tipo, para uma relação ser real. Por exemplo, ser A e B e R, aí sei lá o que. Tipo, o A, R, B poderia ser uma coisa com três coisas, como essa tripla aqui, o ABC, se A igual a B igual a C. Então, por exemplo, 2 ele está contido em R, mas se for 2 1 3 aí ele não pertence a R e tal. Aí, bem, se a gente tem a relação de n mais n, que é de naturais com naturais, naturais, natural, cartesiano com natural, cartesiano com natural, cartesiano, então a igual ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso implica que a é maior que zero e b é maior que zero. Aí a gente observa que 3 4 5 pertence a R, mas 2 3 não pertence a R. Aí, bem, o domínio 1 do R é igual ao domínio do 2, que é igual aos naturais. Aí os menores elementos do domínio R são 5, 10, 13. Isso aqui eu não entendi direito qual a razão disso, sendo bem sincero, mas ok. Aí temos também relação quarta, tem infinitas basicamente. Mas isso aqui é mais pra só saber que existe, tá? Então acho que não é tão útil você ficar, nossa, isso aqui agora, nesse caso específico, vai ser uma tripla, blá 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 blá. Sei lá o que. Já na projeção, a gente tem, por exemplo, o. Aqui, se a gente tem o conjunto 1, 10, 200, 1, 20, 200, 2, 30, 100, caso a gente queira caso a gente queira falar a projeção sobre os 2 e 3, a gente só vai falar da segunda e da terceira casa. Lembrando, isso aqui não é A e D ou LP, então a segunda casa, então não é 0, 1, 2. As casas são 1, 2, 3. Uau, nossa, que nerd, uau! Beleza, a gente só olha para a segunda e terceira casa, se é sobre 2 e 3. Se for sobre 1 e 2, aí a gente vai olhar para a primeira casa e para a casa 2. Casa 1, casa 2, casa 1 da casa 2. Se for para o 2 e 1, então a gente olha para casa 2, casa 1, casa 2, casa 1, casa 2, casa 1. E aí a gente vai escrevendo nesses trecos aqui. Beleza? Bem de boa, né? A gente nem fez exercício, meu, de tão tranquilo que isso aqui é. Aí aqui tem um exemplo em que se a gente tem uma relação ternária que consiste em todas as triplas ABC, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 1, isto é, os pontos da superfície da esfera de raio e centro da origem de R ao cubo. A origem R sobre as componentes 1 e 3 é o conjunto de todos os. Nossa, que letra horrível, hein? Vou pegar aqui. De todos os. De todos os pares AC. Blá 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 blá. Ou seja, bem, basicamente a gente usou aqui a projeção do 1 e 3. E aí, né? Mas, sei lá, dane-se, meu. Acho que não vai ser tão útil assim na prova. Não vai cair na prova, eu com certeza. Aí, permutação. Basicamente, a gente vai mudar a primeira casa para a última e aí a gente muda as duas uma para trás. Tipo, a permutação de 1, 20, 350 seria o 20, 350, 1. Nossa, que incrível. E se tiver dois, aí você permuta os dois. É de boa, meu. É bem tranquilo. Aí aqui tem a restrição também, que basicamente se a gente tem o conjunto de 1, 2, 200, tem esse conjuntão aqui. E aí a gente quer uma restrição de x1, x2, x3, então a primeira casa vai ter que da nossa relação vai ter que ter um elemento de x1, a segunda um elemento de x2 e a terceira um elemento de x3. Ou seja, 1, 10, 200, ele pode? Bem, temos 1 na x1, temos o 20 em x2 e temos. Opa, aqui é 10, né? Não temos o 10 em x2, então esse aqui não faz parte da restrição. 20 e 200, esse aqui está dentro da nossa restrição. Já o 2, 30, 100 não faz parte da nossa restrição, a gente não tem 100 no x3. E vai indo, meu, vai indo assim, vai vento, né? É bem tranquilo.
Aí agora, junção. Basicamente, a gente consegue juntar duas tabelas caso elas tenham um elemento em comum. Por exemplo, aqui, se a gente tem a sala em comum. Então a gente consegue juntar essas duas tabelas nisso aqui, basicamente. Beleza? Não vou gastar tanto tempo, mas é só legal saber a existência desses trecos, porque pode ser usado na teoria dos números e tal, mas a gente não vai para a teoria dos números ainda, então a gente vai ficar só nas relações binárias no momento. Aí, beleza. Agora o capítulo 7. Isso aqui é o que a gente vai focou principalmente na aula de hoje, em que temos as relações de ordem. ahn, as relações de ordem em que elas ocorrem em sistemas que são reflexivos, transitivos e antissimétricos. Então, por exemplo, se um exercício ele pede para demonstrar que uma relação ela é uma relação de ordem, então você tem que provar que ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica. Caso o exercício peça para você provar que ela não é uma relação de ordem, então você tem que provar que ela não é ao menos um desses três elementos aqui. Entendeu? É bem de boas. Aqui tá um exemplo, tipo, provar que o. Não, esse aqui não, vai, ó. Se R é uma relação sobre o conjunto dos inteiros positivos, tal que RB, C, A, RB, C e somente C, existe um inteiro positivo K, tal que A é igual a KB, provar que R é uma relação de ordem. Então, bem, a gente tem que provar que o R é reflexivo, porque, bem, se o A é igual a K vezes A, então isso vale se o K é igual a 1. Então, o par A e A, ele é válido. Aí, de ser transitivo. Isso aqui, ser transitivo, ele é válido porque se o A é igual a KB, se A é igual a KB vale, então o B é igual a QC vale. Então, A é igual a K vezes Q vezes C, ele vale, porque o B é igual a QC, aí a gente substitui aqui e vai indo, meu. Aí, então, então, ARB e BRC implica que A é RC, entendeu? A relação A com B e B com C implica que na relação A com C. Aí R é antissimétrica. Para R ser antissimétrica, então, basicamente, se A implica B, se temos uma relação de A com B, e aí a gente não tem uma relação de B com A. Se a gente tem uma relação de B com A, então o B é igual a A. Então, aqui nesse caso, a gente pode provar essa questão aqui, supondo que A é RB e o B é RA. Aí, A igual a KB, implica que A é igual a K vezes Q vezes A, porque o B é igual a QA, né? Porque a gente acabou de provar. Lembrando, são constantes diferentes, o A é igual a KB e B é igual a QA, já que são casos diferentes. Então, aí a gente faz que a gente pode substituir que o B é igual a QA aqui, ficando A igual a K vezes Q vezes A. Aí, se a gente perceber, isso aqui o KQ é igual a 1, então. E aí, o K é igual a 1 e o K é igual a 1 são as únicas opções, já que aqui fala que ele é um inteiro positivo K. A constante é inteira positiva. Então, como eles têm que ser iguais, isso mostra que se A é igual a B vezes... que A só é válido se... que o A implica... que a relação A com B e B com A só é válida se o A é igual a B, basicamente. Beleza? Beleza, beleza. Aí aqui temos também mais um exemplo em que para a gente provar que a relação R ou S ela é sempre uma relação de ordem sobre A. Ele perguntou se isso é verdade. Bem, não é verdade, porque, por exemplo, se a gente falar o R, que o R ele são os pares pertencentes ao conjunto dos reais, tal que o A é menor ou igual que B e o S é o A, são os pares A e B pertencentes aos reais, tais que A é maior ou igual que B. Então, a gente tem que R e S são relações de ordem, mas R ou S, ele é igual a... R ou S é igual aos pares pertencentes ao conjunto dos reais, A é menor ou igual que B ou B menor ou igual que A. E aí, isso aqui seria uma. Como posso dizer? Isso aqui seria algo simétrico, não é antissimétrico. Porque, tipo, é como se dissesse que se um é menor ou igual que 2, 2 é menor. Ou um é menor ou igual que 2, ou 2 é maior ou igual que um. Isso aqui é válido, meu. Então, tipo.
É RXR, mas para R e R não é antissimétrico. Aí agora, para provar que o R e S ele é uma relação de ordem, a gente prova, por exemplo, que ela é reflexiva. Bem, como a gente faz isso? A gente pode falar isso que se a gente tem o A no R, se A pertence a R, então A também vai pertencer ao S, porque a gente vai testar se um número ele é ou R ou S, e aí vamos ver. Então ele pertence aos dois conjuntos, do R e do S. Logo, é possível ter um. Logo, ela é simétrica. Não, reflexiva. Aí, para provar que é transitivo, bem, a gente pode dizer que é transitivo porque se a gente tem o par AB que pertence ao R e S e o par BC que pertence ao R e S, então o par AC também vai pertencer ao R, pois o A e B pertencem ao R e o BC pertence ao R também. Então A e C também pertencem a R, já que então o R é transitivo. Aí, já pro AC vai ser a mesma coisa. Tipo, se o AB ele pertence ao S e o BC também pertence a S, então A e C também pertencem a S. Então é transitivo, 100%. Aí aqui, para provar que é antissimétrico, a gente poderia falar que se o AB ele pertence ao RS e o BA pertence ao RS, então o AB ele pertence a R e o BA pertence a R. Logo, AB é igual a, como AB é igual a BA, então R é antissimétrico, porque, bem, isso aqui vai implicar que A é igual a B e B é igual a A, então antissimetria. Porque só vai ocorrer de A e B pertencer a R e o B e A pertencerem a R se o AB é igual a BA. Então, bem de boa. Aí, relação de ordem estrita. Bem, basicamente a gente vê se ela é irreflexiva, transitiva e antissimétrica. Ou seja, a única diferença da ordem estrita e da ordem da de ordem só é que aqui na de ordem é só reflexiva e aqui é irreflexiva. Beleza? Aí, se a gente tem um conjunto de caixas e bem, se a gente tem então um conjunto de caixas e R é uma relação sobre A, tal que o A está relacionado com B se a caixa A cabe dentro de B. Aí a gente tem que provar que é uma relação de ordem estrita de A caber em B. Ordem estrita. Aí aqui eu escrevi. Era um negócio do começo do exercício que eu não escrevi antes, mas basicamente. Se o A cabe em B, então o comprimento. Se o A cabe em B, então o comprimento, altura e largura do A são menores do que os de B. Aí, para provar que é reflexiva, basicamente, se o A for igual a B, então as caixas possuem as mesmas entradas. Logo, elas não cabem uma dentro da outra. Então, a relacionada com A não vale, porque, bem, seriam iguais e aí uma caixa igual não entra dentro de outra caixa igual. Aí, transitividade. Basicamente, se o A está relacionado com B e o B está relacionado com C, então a caixa B ela tem as entradas maiores que a caixa A e a caixa C tem as entradas maiores que a caixa B. Então, isso implica que a caixa C tem as entradas maiores que a caixa A, porque, bem, basicamente. E bem, se as entradas da caixa C são maiores que a caixa A, então A está relacionada com C. Aí é antissimétrico, porque se a gente tem uma se A está relacionado com B, então as entradas de A são menores que as entradas de B. Mas se B está relacionado com A, então as entradas de B deveriam ser menores do que A. Logo, isso é algo impossível. Então, a gente pode provar que essa relação é antissimétrica por vacuidade, que é algo impossível, basicamente. Aí, ordem total. Ordem total, a gente tem que ver se A e B são comparáveis por uma relação R. Ou seja, a gente tem que ver se tem o A relacionado com B ou o B relacionado com A. Então, o R é uma relação de ordem total se é uma relação de ordem e dois elementos são sempre comparáveis. Ou seja, tem os elementos da ordem e todos os elementos deles e dois elementos deles são sempre comparáveis. Ou seja, todos os elementos deles são comparáveis uns com os outros. Aí um exemplo de não ordem total seria dizer que o conjunto A está contido em B, significa que o A é RB. Basicamente, isso aqui não é uma ordem total, porque
Ai, Cassino. Ai, calma aí, deixa eu tentar lembrar. R é a relação da ordem total, se é a relação de ordem, dois elementos são sempre comparáveis. Não é porque o conjunto A pode estar contido em B que o conjunto B pode estar contido em A? Alguma coisa assim, meu, não lembro direito. Aí a 7.8 era uma questão que só respondi não, que nem um girogotango. E aqui a 7.9 ficou pra lição de casa. Meu, foi bem tranquila a aula de hoje. Só essa parte aqui que eu fiquei meio confuso, mas aí eu vou ver no final de semana ou na próxima aula. A gente vê, né, no que dá. E tchau, tchau. Vou ir ver FEMEC. Bye, bye.